Todo mundo me conhece por Cécia e Cecília. Eu nasci na cidade, na Polônia, Sandomierz. Eu tinha 15, 16 anos, fui levado para o campo de concentração. E mandaram minha mãe, com meu pai, com todo mundo, para Treblinka. Lá eles morreram. Primeiro nome meu é Herzl Wolf Litvak. Meu pai é Hersch Litvak. Minha mãe Tzipora Litvak. Eu nasci na cidade de Sosnowice, Województwo Lubelskie e Powiat Lodawski. Aqui eu tenho data de 5 de abril de 1925. Exército polonês se rende a inimigo alemão. Hitler invade toda a Polônia, com muita barbaridade, com comandos da SS, da Gestapo e da SA. Todos são assassinos. Começam logo a matar intelectuais cristãos poloneses. Hitler manda fechar gueto. Ninguém não pode sair. Logo começa a faltar comida. Muita gente fica doente, principal os velhos crianças. Os judeus eram obrigados a usar a estrela de David desde de 12 anos. Quando eles chegaram, eles roubaram, entraram, roubaram. Primeira coisa, as meninas se esconderam no campo, onde pode, porque eles violentaram também. Mesmo que não podiam, eles violentaram, eles levaram a neblina escura, desceu para judeus em 1941, quando estourou a guerra, quando ele atacou a Rússia. E eles falaram, quieto, dois alemães, deitamos, mataram todo mundo. E todo mundo caiu em cima de mim. Eu afastei tudo, eles foram embora, eu afastei todo mundo. E eu saí, não andei, mas me rastei para não ver que tem pessoas vivas. E foi num rio, para tirar-se todo o sangue. Aí tinha uma caixa, eu entrei na caixa, passei a noite toda lá. Quando foi dia seguinte, as mulheres foram para a feira. Eu cheguei e falei, pô, isso me dá um pedaço de pão. Mas quem é você? Eu falei, eu moro aqui no fórum. Me deu um pedaço de pão, uma me deu a maçã. Olha, isso nunca vou esquecer da vida. Não conto para ninguém, porque ninguém vai entender. Eu tinha 5 irmãs, um irmão, e ainda a avó estava viva. Quando a guerra estourou, a gente podia ir para a Rússia e podíamos, tenho certeza, a gente ia não perder todo mundo, porque a minha família contava 83 pessoas. O único sobrevivente sou eu. Toda a família foi queimada viva. Meu pai foi fuzilado no Vlodava, com 42 anos. Minha mãe e 6 filhos entrou no crematório. Meu avô tinha 63 anos, minha mãe 39, 5 irmãs e um irmão pequeno. O único sobrevivente ficou nesse mundo, eu sozinho, de 83 familiares. Eu fui no Auschwitz, Birkenau, Ravensbrück, Bunawerk eu carregava pedras com carinho para cá, para lá. E Auschwitz eu carregava tijolos para lá. Se você deixa cair um tijolo, você morre. Então a gente andava assim, tiraram o cabelo logo, tiraram roupa e fizeram aquele uniforme deles de Estado, sem sutiã, sem calça, sem nada. E lá permaneci, acho que 1 ano. Café de manhã, água com um pedaço de pão bolorido. No Auschwitz, veio Mengele e fez uma experiência. 5 banheiros, 5 meninas, eu era uma grega baixinha menina, uma rumena e 5 meninas.
Cada um tinha um banheiro, com 40 graus de calor. Sem roupa, sem cabelo, sem nada. Ele estava de relógio e um chicote. Vai entrando inteirinha, ele disse, senão você vai morrer já. Para viver, aguentei. Depois de 10 minutos, foi na água fria, abaixo de não sei, 10 graus. A gente gritava. Não tinha nada. Dia seguinte, eu vi a menina da grega tirando morta. Quando foi à noite, eu fui até perto do barracão e falei, meninas, socorro, estou morrendo aqui. Aí eles arrancaram duas tábuas do barracão e me puxaram nua. Eu já não conseguia andar. Eu estava inchada, sabe? Quando botaram a mão, estava inchada. Graças à minha coragem e minha cabeça, com a ajuda de um amigo da escola polonês, católico. Ele se chamava Cześć. De repente, aparece colega meu da escola. Ele é católico, polonês. Você não vai com tua família e eu conheço grupo de guerrilheiros russos que fugiram dos campos alemães. Eu sei onde eles se acham, na floresta Makoska. Quarta-feira de noite, falei para minha família, eu vou para a floresta com mais amigos. Meu pai pensou, garoto de 16 anos, fala para sua mãe. Só minha mãe querida começou a chorar. Toda a família começou a chorar. Falei para meus pais, Hitler não vai me matar e ele não vai me queimar vivo. Eu vou morrer ou do frio ou de fome. Mas meu pai falou para mim, Deus é grande, vai. Eu fui. Não foi fácil para minha mãe. Não, quem salvou é a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha chegou no campo Malchow e 24 de abril de 45 eu fui libertada. Ainda estava guerra. Então nós passamos escondido a fronteira. Quando chegamos no Kiel, numa cidade na Alemanha, bombardearam. 5º ônibus morreu, 40 meninas morreram. Só que nós chegamos para a Suécia, 3 semanas depois acabou a guerra. Nem quero lembrar, parecia um negócio, um procurava outro, não dá para explicar. Eu lembro tudo, tinha casa, tinha tudo que precisava. Mesmo que Polônia era antissemita, maior antissemita da Europa eram os poloneses. Se não fossem eles, podia se salvar muitos judeus, muito. Eles também perderam 3 milhões de católicos intelectuais. Eu escrevo minha memória da Segunda Guerra Mundial, meus olhos choram, não com lágrimas de água. Cada lágrima que cai dos meus olhos é de sangue de meu coração. Muito difícil para mim esquecer os sofrimentos que eu passei. Desculpa. Só que acabou a guerra. Ninguém sabia onde está, nem eu nem ele. E no campo, lá naquele quarentena, estavam 4 megafones. E anunciaram, Maria Cecília procura mãe. A mim ninguém procurou. Ele chegou, esse professor, e falou, tem um jornal aqui que estão procurando Cześć Rebitfer. Era eu. Falei, mas quem procura? Chaim Rebitfer, era meu irmão. Aí ele entrou no Joint para procurar eu.
eu entrei em contato e foi de noite, foi para um campo de concentração para encontrar ele logo depois da guerra. Nem ele me reconheceu, nem eu reconheci ele. E quando alguém me pergunta, eu tenho medo até de falar que eu passei lá. Alguém me pergunta, você já viu, sabe o que é Auschwitz? Eu falei, não sei. Eu tenho medo de falar. Eu quero viajar para o Brasil. Aí encontrei um missionário da Suécia. Eu posso te mandar para a Noruega, ou não. Ou para a Austrália ou para o Brasil. Eu comecei a contar minha história, minha sobrevivência. Eu estou jogando agora a última carta da minha vida. Sabe que isso é a última carta? Ou morre, ou vivo. Aí ele fala assim para mim, eu vou te mandar. Você não precisa me dar nenhum tostão. Ele para mim. Só a tua história vale mais para mim que $1 milhão. Somos toda gente iguais. Essa mensagem. Não ficar tão agressivo, tão preconceito. Eu quero liberdade para todo mundo. Eu lutei para viver. A luta que quando chegamos no Brasil não tinha onde morar. Trabalhei muito para chegar até onde chegar. Agora estou tudo bem. Estou dizendo, eu tenho onde dormir, o que comer, já está bom.